Muito bem, vamos então iniciar o nosso estudo de Apocalipse 18, o anjo do Apocalipse 18. Vimos na semana passada, então, como já dissemos, uma análise, fizemos um estudo aos três anjos do Apocalipse, porque os três anjos do Apocalipse 14 são relacionados com o anjo do Apocalipse 18, e é isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Mas antes de iniciarmos com esse estudo, vamos só fazer um pequeno resumo para nos lembrarmos daquilo que foi dito no estudo anterior. Muito bem. Então, analisamos que a primeira mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo, este anjo referia-se a pessoas ou a mensageiros, e a primeira mensagem foi dada pelo movimento milerita. A mensagem dizia, o movimento milerita, através de Deus, pregava ao mundo: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo aquilo que neles há, porque é vinda a hora do seu juízo. Portanto, anunciava uma mensagem de juízo para o mundo. Esta mensagem começou a ser pregada no ano 1833, ainda que com mais intensidade tenha sido a partir do ano 1840. A segunda mensagem angélica foi dada também pelo mesmo movimento milerita e foi pregada no verão de 1844. E foi dada por quê? Porque as igrejas protestantes que tinham fugido da opressão católica da Europa e que protestavam contra os ensinos desta mesma igreja, deixaram de protestar e então abraçaram as doutrinas desta mesma denominação. E então, portanto, começou a ser pregada a primeira mensagem angélica, e como estas pessoas continuaram a não temer a Deus, a não dar-lhe glória e adorá-lo no seu dia santo, que faz lembrança da criação, não é uma recordação da criação, adorá-lo porque ele fez os céus, a terra, o mar e tudo aquilo que neles há. Então, como estas pessoas não deram importância a esta mensagem, vem então agora a segunda mensagem, dizendo: caiu Babilónia. Portanto, todas essas pessoas, todas essas denominações que continuavam a aceitar e que não se arrependeram dos seus pecados e que não se voltaram para a verdade, então agora são tidos como caídos e fazendo parte de Babilónia. E vimos também a terceira mensagem angélica. Esta terceira mensagem angélica foi dada pelo movimento adventista e começou a ser pregada a partir do ano a partir do dia 23 de outubro de 1844. Portanto, depois do grande desapontamento, o movimento milerita creia que o fim do mundo viria em 22 de outubro de 1844. Como não veio, houve um grande desapontamento, mas houve um pequeno grupo que se manteve fiel e continuou a acreditar em Deus e acreditar que a profecia estava correta, ainda que houvesse alguma coisa na interpretação que não estivesse bem interpretada. Então esse pequeno grupo deu depois origem então ao movimento adventista, que mais tarde foi fundado ou foi registado como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então, neste período, o movimento milerita cai e deixa então de serem os depositários das verdades divinas, de terem aquela responsabilidade ou de serem aceitos por Deus como os fiéis depositários das suas verdades, porque não aceitaram a mensagem de Deus. Vimos também que apenas existiu a segunda mensagem porque a mensagem do primeiro anjo tinha sido rejeitada. Apenas existiu a terceira mensagem porque as pessoas continuaram a não querer temer a Deus, a dar-lhe glória e a adorá-lo como Criador no seu santo dia. E porque se recusaram também a sair de Babilónia, como já tínhamos visto. E então, como os depositários da mensagem do terceiro anjo também falharam em proclamar a verdade, falharam em não aceitar a mensagem de Cristo, nossa justiça, falharam em viver e empregar as três mensagens angélicas e rejeitaram também estas três mensagens angélicas, então foi necessário que agora viesse um outro anjo para proclamar estas mensagens. E recordem-se que dissemos que este outro anjo é o remanescente daquele movimento adventista. Como esse movimento que depois deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, também era o remanescente que tinha vindo do movimento milerita. O movimento milerita cai, fica o remanescente desse movimento. Quando o movimento adventista cai, fica
então o remanescente desse mesmo movimento. E foi esse remanescente que deu origem então ao anjo de Apocalipse 18. Mas, se bem se recordam, no início do estudo anterior, nós fizemos algumas perguntas que ainda não foram respondidas. E dissemos que existem várias perguntas que geralmente se colocam quando se estuda este anjo de Apocalipse 18. Como, por exemplo, quem é este anjo? Qual é o motivo da vinda deste outro anjo? Qual é a sua função? Qual é a sua mensagem? E qual é o tempo da sua vinda? E vimos que existiam também diversas opiniões sobre o anjo do Apocalipse 18. Então vimos que existia quem defenda que este anjo veio em 1888, mas como a sua mensagem não foi aceita, virá novamente no futuro. Há também quem defenda que o anjo do Apocalipse 18 é uma profecia cumprida no movimento da Reforma de 1914, mas que teve o seu início em 1888. Há quem defenda que este anjo começou a sua obra em 1914, quando iniciou o movimento da Reforma. E há outro grupo ainda que defende que este anjo apenas virá quando cair a chuva serôdia. Então, como dissemos, o primeiro anjo simbolizava um movimento, o movimento milerita. O segundo anjo também simbolizava um movimento, foi o mesmo movimento milerita, porque foi este movimento que deu também a segunda mensagem angélica. O terceiro anjo simbolizava um movimento, o movimento adventista. O anjo do Apocalipse 18 também simboliza um movimento. Aliás, quando vamos aos eventos finais, página 58, podemos ler uma alusão clara a um grande movimento de reforma, de reavivamento. Então o texto diz: fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento em ação em vários lugares. Nosso povo movia-se em linha e respondia ao apelo de Deus. Interessante como aqui vemos novamente esta ideia de um movimento que surge depois de termos visto aqueles movimentos, o milerita e o adventista. Agora, Ellen White faz também alusão a um movimento que simboliza um reavivamento dentro da igreja, um movimento reformatório. E no grande conflito continua a dizer: esta é a razão de ser, o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Aqui vemos esta alusão e este paralelismo claro que Ellen White faz entre este movimento reformatório e o anjo de Apocalipse 18. Portanto, primeiro Ellen White vê então um movimento reformatório, e isto ela vê uns anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ela está a visualizar, está a ter essa visão da Primeira Guerra Mundial, e ela depois vê um grande movimento reformatório. E ela, em 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, ela faz alusão a isto, que vê um grande movimento reformatório. E então depois faz-nos também, neste texto, o grande conflito, entender que esse grande movimento reformatório está associado ao anjo de Apocalipse 18 e àqueles que fazem parte deste movimento e deste anjo de Apocalipse 18. E também no mesmo grande conflito, na página 311, podemos ler: a fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de despertá-los do seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. É muito interessante este texto, porque este texto agora faz-nos alusão a uma reforma.
Vimos o texto que falava de um movimento, agora de uma reforma e de como este movimento e como esta reforma estão associados ao anjo do Apocalipse 18. E como Ellen White profetizou em 1913 que ela viu um grande movimento reformatório. E esse movimento reformatório surgiu exatamente em 1914, quando houve então o grande problema com a guerra. Agora, é interessante como Ellen White descreve também aqui no texto que Deus viu que muitos dentre o seu povo professo não estavam edificando para a eternidade. Deus viu que existia essa necessidade de uma reforma, que o povo que tinha sido confiado, os oráculos divinos, como tinham sido confiados durante a história a várias denominações ou a várias pessoas, que passaram pelo movimento milerita, que chegou ao movimento adventista, mas que agora o seu professo povo deixou de edificar, deixou de proclamar e deixou de viver estas três mensagens angélicas, as quais tinham a responsabilidade de as pregar e de as viver. E então, por isso é que Ellen White escreve que é necessária uma reforma, um novo movimento, um movimento da reforma. E este texto é muito interessante, porque a primeira edição do Grande Conflito saiu em 1892. Ou seja, nesta altura, já Ellen White sabia que o sucedido em 1888 no Congresso de Minneapolis tinha sido muito trágico e que era necessária uma reforma. E como a mensagem de Cristo, nossa justiça, foi rejeitada, e com isso Jesus e as três mensagens angélicas, Deus envia agora um novo anjo, os novos mensageiros, para proclamar estas mensagens. E este anjo, estes mensageiros, ou depositários das mensagens divinas, que é o remanescente da Igreja Adventista, tal como o terceiro anjo era o remanescente do movimento milerita, não traz uma mensagem nova. Proclama exatamente as mesmas verdades dos três anjos anteriores. Mas a sua vinda foi necessária, porque os anteriores depositários das três mensagens deixaram de viver e de proclamar essas mensagens, tal como nós tínhamos visto. E é importante nós colocarmos um texto de Ellen White, que nós já vimos no tema anterior, mas é interessante para nós conseguirmos compreender realmente como Deus atua quando há apostasia sem arrependimento, sem abandono, e quando esta apostasia é constante. Ellen White escreveu nos Eventos Finais, página 59, quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com elas. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. E isso foi exatamente o que aconteceu. Como a Igreja Adventista, como este movimento que tinha surgido em 1844, não se mostrou digno de continuar a proclamar a verdade de Deus, ainda que a sua vocação fosse muito elevada, foi necessário que novos mensageiros fossem escolhidos para que proclamassem a verdade divina, para proclamassem os oráculos divinos e que continuassem tanto a pregar como a viver essas três mensagens angélicas. E também no ano 1901, Ellen White vai reforçar a ideia da necessidade de uma reforma. E ela escreveu, por ocasião da Associação Geral realizada em Battle Creek, no ano 1901, o Senhor deu a seu povo evidências de que ele estava apelando por uma reforma. Mas Deus não foi honrado. Tomem atenção no ano. O Congresso de Minneapolis foi em 1888, quando a Igreja Adventista rejeitou a mensagem de Cristo, nossa justiça. Ao rejeitar isso, rejeitou as outras duas mensagens, rejeitou as três mensagens angélicas e rejeitou também, ao fazê-lo, Cristo. E então, Ellen White, 3 anos depois, vem apelar para a necessidade de uma reforma. Mas o texto diz que Deus não foi honrado. A profeta do Senhor apelava por uma reforma, mas a Igreja Adventista não quis proceder a essa reforma. E, portanto, é que o anjo do Apocalipse foi necessário. Mas vamos continuar a estudar para nós conseguirmos entender quando é que ele veio e qual foi a sua obra.
Vejamos este texto de Review and Herald, 22 de novembro de 1892, para entendermos quando iniciou a obra do anjo de Apocalipse 18. O texto diz, e tomem atenção para entendermos bem esta parte: o tempo de prova está diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Em Apocalipse 18:1 diz que depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. É muito interessante compararmos estes dois textos, porque o primeiro, de Review and Herald, Ellen White explica-nos que o alto clamor do terceiro anjo iniciou com a revelação da justiça de Cristo. Quando é que se iniciou a revelação da justiça de Cristo? Isto foi precisamente no ano 1888, no Congresso de Minneapolis. E o texto diz-nos que este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. E no capítulo 18 do Apocalipse diz que o anjo do Apocalipse 18 diz que toda a terra foi iluminada com a sua glória. Portanto, vemos a semelhança entre um e entre outro, que a sua glória vai iluminar, vai encher toda a terra. Portanto, a obra do anjo do Apocalipse iniciou no ano de 1888, quando começou a ser pregada novamente a justificação pela fé, ou a mensagem de Cristo, nossa justiça. Portanto, o início da obra do anjo do Apocalipse 18 iniciou com o alto clamor, não é? Porque no alto clamor começou na revelação da justiça de Cristo, no ano de 1888, e a obra do anjo, cuja glória encherá toda a terra, como nós vimos no texto do Apocalipse 18, versículo 1, começou também nessa altura. Portanto, a obra do anjo do Apocalipse 18 começou dentro da Igreja Adventista. A rejeição das três mensagens angélicas e da mensagem Cristo, nossa justiça, trouxe uma apostasia para a Igreja Adventista. Esta apostasia levou a que, em 1914, a Organização Adventista permitisse que os seus membros cumprissem com o serviço militar, que o façam no dia de sábado e que possam tirar a vida de outro ser humano. E houve uma declaração, nessa altura, pelo presidente que estava na Igreja Adventista, Arturo Daniels, dessa época, e ele fez um comunicado em relação à guerra, e vejamos este comunicado porque é muito interessante para nós entendermos como é que a Igreja Adventista procedeu nessa altura. E então a postura da Igreja Adventista em relação à guerra foi a seguinte: a Bíblia ensina, em primeiro lugar, que participar na guerra não é uma transgressão do sexto mandamento. E em segundo lugar, que combater no dia do sábado não é uma transgressão do quarto mandamento. Incrível como é que uma igreja, este movimento, este povo que tinha sido escolhido pelo Senhor, justamente aqueles que começaram a pregar as verdades do sábado novamente, agora vem dizer que ir à guerra num dia do sábado, combater no dia de sábado, que não é pecado. E que inclusivamente tirar uma vida nesse dia, que não é pecado. E que matar também não é pecado. Aquele movimento, aquela igreja que tinha a responsabilidade de pregar os 10 mandamentos, de pregar as verdades anunciadas por Deus a todo o mundo, caíram em apostasia no ano 1888. E no ano 1914 chegam ao ponto culminante da sua apostasia, quando neste ano abandonam abertamente a lei de Deus. Agora, muitos podem argumentar, mas isso aconteceu unicamente nessa altura. Agora, neste momento, a Igreja Adventista já não participa em guerras. Aconselho-vos a estudarem a história. Aconselho-vos a analisarem melhor esses argumentos. E nós iremos ver um pouco mais para a frente, noutros estudos que iremos fazer, de como a Igreja Adventista, infelizmente, ainda continua com o mesmo pensamento, continua a participar em guerras e continua a fazê-lo no dia de sábado e a tirar vidas a outras pessoas. Mas isso é um tema que iremos abordar um pouco mais à frente. O que é importante retirarmos daqui é que este movimento
que tinha então a responsabilidade de pregar as 3 mensagens angélicas neste momento, quando abertamente infringiu a lei de Deus e decidiu fazê-lo e não mudou de opinião, então deixaram de ser os responsáveis, os depositários das mensagens divinas, e essa responsabilidade teria que passar então para outras pessoas, conforme nós vimos no texto de Ellen White anteriormente. E com tudo isto, 98% dos membros da Igreja Adventista caem em apostasia ao aceitarem esta deliberação e deixam de ser os depositários da mensagem de Apocalipse 18 e dos 3 anjos. Passando agora essa responsabilidade para aqueles 2% que se mantiveram fiéis, continuando a defender a lei de Deus e que deram origem, então, ao movimento da Reforma. Mas vejamos outros textos muito interessantes da obra do anjo do Apocalipse 18 e como esta obra está relacionada também com os outros anjos. Porque o que o anjo do Apocalipse faz, o que este movimento faz, o que estes depositários destas mensagens divinas fazem, é proclamar exatamente as 3 mensagens angélicas. Não trazem uma mensagem nova, mas têm que as proclamar porque os antigos depositários deixaram de as proclamar e de as viver. E então, o anjo do Apocalipse 18 une-se ao 3º anjo. A mensagem do 3º anjo deve vir sobre a terra, despertar as pessoas e chamar a sua atenção para os mandatos de Deus e a fé de Jesus. Outro anjo une a sua voz com a do 3º anjo e a terra é iluminada com a sua glória. Outro texto, as profecias do Apocalipse 18 logo se cumprirão durante a proclamação da mensagem do 3º anjo. Outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. Outro texto, haverá um poderoso anjo para assistir o 3º na sua obra. Toda a terra será iluminada pela sua glória. Novamente aqui nós vemos esta ideia desta união, portanto, do anjo do Apocalipse 18 com a mensagem do anjo do Apocalipse 3. Portanto, a mensagem é a mesma que dá o anjo do Apocalipse 18, não é? E aqui vemos como será toda a terra iluminada pela sua glória. Agora, muitos afirmam, então, mas se a terra seria iluminada pela sua glória, porquê é que ainda não foi iluminada? Porquê é que essa iluminação, porquê é que essa verdade ainda não chegou a todas as pessoas? Porque muitos afirmam que esta obra do anjo do Apocalipse 18 aconteceria unicamente no futuro, quando então viesse a chuva seródia. Mas isso não é bem assim. Nós temos que entender que a obra do anjo do Apocalipse 18 é progressiva. E vejamos alguns textos para o comprovar. Em 1 Escritos, página 277, na versão em espanhol, diz: Depois vi outro anjo poderoso, ao qual se ordenou que baixasse à terra e unisse a sua voz à do 3º anjo, para dar força e vigor à sua mensagem. A obra deste anjo começa a tempo de se unir à última obra magna da mensagem do 3º anjo, quando esta se intensifica até ser um alto clamor. Muito interessante, aqui temos 2 palavras que temos que ressaltar. Portanto, começa a tempo e intensifica. Começa a tempo, começa no tempo exato para que a proclamação da mensagem possa aumentar até se converter num forte clamor, ou seja, começou em 1888. E intensifica, é uma obra progressiva, desde 1888 até à caída da chuva seródia. Em Manuscrito Releases, tomo 9, página 291, podemos ler: A verdade para este tempo, a mensagem do 3º anjo deve ser proclamada com potente voz, ou seja, com um poder que vai aumentando à medida que nos aproximamos da grande prova final. Portanto, novamente a ideia que é um poder que vai aumentando, é progressivo. Review and Herald, 27 de dezembro de 1906. Todos deveriam sentir um intenso interesse no avanço da mensagem do 3º anjo.
A obra de proclamar esta mensagem já cresceu em grandes proporções, mas avançará ainda mais rapidamente. Novamente, temos a mesma ideia que haverá um avanço, é progressivo, haverá um aumento na mensagem do anjo de Apocalipse 18. Mas vejamos outro texto ainda, Review and Herald, 18 de agosto de 1885. A mensagem do terceiro anjo deve vir sobre a terra, despertar as pessoas e chamar a sua atenção para os mandamentos de Deus e para a fé de Jesus. Outro anjo une a sua voz quanto o terceiro anjo, e a terra é iluminada com a sua glória. E a luz aumenta e brilha a todas as nações da terra. Portanto, temos novamente a ideia de como esta luz aumenta, não é? Como a luz da mensagem que está a ser dada por estes mensageiros não é dada total nem completa, mas sim existe um aumento progressivo nesta luz e nesta mensagem a ser dada ao mundo. Review and Herald, 27 de dezembro de 1906. Todos deveriam sentir um intenso interesse no avanço da mensagem do terceiro anjo. A obra de proclamar esta mensagem já cresceu em grandes proporções, mas avançará ainda mais rapidamente. Review and Herald, 27 de maio de 1890. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que iluminará toda a terra com a sua glória será chamada uma luz falsa por aqueles que rejeitam andar em sua luz progressiva. E este texto é muito forte, porque aqueles que não entendem a mensagem do anjo do Apocalipse 18 e que dizem que veio em 1888, mas que depois foi embora e que depois vem outra vez agora no final e que afinal que não é progressiva, aqui diz-nos claramente o texto que esta mensagem não seria compreendida e então que seria uma luz falsa. Aqueles que não compreendem chamam-lhe uma luz falsa. E depois diz-nos no final, por aqueles que rejeitam andar em sua luz progressiva. Portanto, aqueles que rejeitam aceitar este movimento como aquele movimento verdadeiro que está a proclamar as mensagens divinas, que as está a viver, será chamado pelas outras pessoas, por outras dominações, como uma luz falsa. E então eles não vão querer andar nesta luz progressiva. E continuam à espera que esta reforma seja feita e que a luz e que a mensagem do anjo do Apocalipse 18 seja então no futuro. Quando nós vimos claramente que esta mensagem iniciou em 1888. Testemunhos Seletos, tomo 2, página 169. A mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo, pois João o vê crescendo em resistência e poder até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. Novamente um voo progressivo e que vai crescendo em resistência e em poder. E aqui temos um gráfico muito interessante para nós entendermos. Então, em 1888, começou a obra do anjo do Apocalipse 18 e iniciou também o alto clamor. Essa mensagem vai aumentando progressivamente até que se vai tornar no clímax do alto clamor. E então transforma-se na chuva seródia. Quando então o Espírito Santo, com um grande poder, vai descer sobre nós e as pessoas vão pregar com mais intensidade, com mais fé, com mais valor, as 3 mensagens angélicas a todo o mundo. Mas esta obra é importante nós entendermos que é progressiva, que vai em aumento, que vai aumentando a sua rapidez até se converter no clímax do alto clamor na chuva seródia, mas que iniciou em 1888. Agora, um texto muito interessante também de Ellen White, nos eventos finais, página 208, para nós entendermos e para situarmos no tempo quando é que esta mensagem foi dada e para entendermos que essa mensagem do anjo do Apocalipse 18 foi dada em 1888, ou começou a ser dada no ano de 1888, mas não é como muitos afirmam que o anjo voltou para o céu, porque nós já vimos que o anjo são mensageiros, não é um anjo de Deus que veio e que voltou, mas sim que são mensageiros. Mas algumas pessoas, ainda que honestas, estão erradas nesta interpretação.
E nós vamos analisar este texto de Ellen White para conseguirmos entender realmente que estes mensageiros, ou que esta obra do Anjo do Apocalipse 18, iniciou em 1888 e que não parou, continuou. Vamos ver estes textos e vamos considerá-los e analisá-los para realmente chegarmos a essa conclusão. Eventos finais, página 208. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve ser a mensagem da colheita e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Interessante, o texto diz-nos o anjo que acompanha o terceiro anjo. E nós vimos como este anjo do Apocalipse 18 uniu-se ao terceiro anjo que pregava as 3 mensagens angélicas. E diz-nos no final que se iluminará com toda a glória de Deus. Que a terra se irá iluminar então com a glória de Deus. É muito interessante porque isto é o que nos faz alusão realmente ao anjo de Apocalipse 18. Mas o mais importante que temos que reter deste texto é que o texto nos diz que esta mensagem devia ser dada agora, não é? Escreve Ellen White nesta altura, em 1900. Aqui temos outro texto também, olhando para o alto, página 306. Todos devem ouvir a última mensagem de advertência. As profecias no livro do Apocalipse, capítulos 12 a 18, estão sendo cumpridas. No 18º capítulo está registado o último chamado às igrejas. Esse chamado deve ser dado agora. Interessante. O texto diz-nos que as profecias do livro do Apocalipse, capítulo 12 e 18, estão a ser cumpridas naquele momento, não é? E que esse chamado às igrejas devia ser feito naquele momento. Portanto, a profecia do capítulo 18 do Apocalipse estava a ser cumprida neste mesmo ano em que Ellen White escreve este texto. Portanto, estes 2 textos de Ellen White, um de 1900 e outro de 1906, afirmam claramente que a mensagem de Apocalipse 18 continuava nesses anos, que estava a ser dada nesse momento. Portanto, não podemos afirmar, tal como algumas pessoas defendem, ainda que honestas, que o anjo do Apocalipse 18 veio em 1888 e que virá novamente no futuro para terminar a obra neste planeta, ou que apenas virá no fim do tempo. A obra do anjo do Apocalipse 18 começou em 1888, continuou em 1900, continuou em 1906 e continua hoje a aumentar progressivamente até atingir o clímax do alto clamor, ou seja, a chuva seródia, quando com mais poder do Espírito Santo os depositários desta mensagem proclamarão as verdades de Deus com grande poder. Portanto, podemos entender claramente que esta mensagem iniciou em 88 e que continua através dos tempos, tal como Ellen White prova nos seus textos. Agora, há 2 funções do anjo de Apocalipse 18 que nós temos que entender. Há uma função interior e uma função exterior. A função interior é preservar a doutrina verdadeira e preparar um povo para a pregação das 3 mensagens angélicas. Isto é o que faz o movimento da Reforma. Portanto, continua a defender a verdadeira doutrina, não abdica dos 10 mandamentos e prepara um povo para a pregação das 3 mensagens angélicas baseada nesta mesma doutrina. A função exterior é anunciar a apostasia de Babilónia e exortar as pessoas a saírem dela. Isto é que os 3 mensagens, ou os 3 anjos, deveriam fazer. Como deixaram de o fazer, então este movimento, este anjo do Apocalipse 18, então são eles que têm agora a responsabilidade de defender estas doutrinas verdadeiras, de ensinar ao seu povo, de ensinar ao mundo e então de exortar as pessoas a sair da Babilónia. Para terminar, e para ver se conseguimos entender tudo de uma maneira mais clara, vamos ver um pequeno gráfico, que é um resumo de tudo aquilo que nós vimos, um resumo condensado, para entendermos a história do início até ao final e conseguirmos provar, como já o fizemos, que realmente este anjo do Apocalipse 18 se refere ao movimento da Reforma que iniciou em 1914, do qual eu com muito orgulho faço parte. Então, em 1940, vimos que foi pregada
A primeira mensagem angélica é pelo movimento milerita. Ainda como dissemos no início, esta obra tem iniciado no ano 1833, mas em 40 foi pregado com mais força e com mais intensidade. No verão de 1844, foi pregada então a segunda mensagem angélica, também pelo mesmo movimento milerita, anunciando que Babilônia tinha caído. A terceira mensagem angélica foi pregada pelo movimento adventista. Como o movimento milerita não aceitou ou não entendeu a profecia de Daniel das 2300 tardes e manhãs, e como quando veio o grande desapontamento, preferiram afastar-se de Deus, aqueles fiéis, aquele remanescente que continuou a querer guardar as verdades divinas e a querer entender, e que em oração acudiram ao Senhor para entender a profecia de Daniel das 2300 tardes e manhãs, então deu origem ao movimento adventista, e eles agora começam a pregar a terceira mensagem angélica, mas também a primeira e a segunda, porque elas andam todas de mãos dadas. E então neste momento cai o movimento milerita. Em 1888 inicia a obra do anjo do Apocalipse 18. E porquê? Porque a Igreja Adventista rejeitou as mensagens angélicas e Cristo, nossa justiça. É neste ano também que inicia o alto clamor. Então que vai em aumento e que é uma obra progressiva. Em 1914 é quando se dá a apostasia da Igreja Adventista. Ainda que esta apostasia já se tinha iniciado, aliás, o primeiro chamado de advertência de Irmã White para a Igreja Adventista foi precisamente no ano 1852. Mas em 1914 é quando realmente eles aceitam abdicar dos 10 mandamentos e matam e abdicam também do sábado da lei de Deus. E então Deus não poderia mais permitir que estes mensageiros fizessem parte do seu povo, que fossem aqueles que tivessem a responsabilidade de guardar os oráculos divinos. E então, como infringiram o sábado, também o nome da sua denominação adventista do sétimo dia deixou de fazer grande sentido, porque eles abdicaram da guarda do sábado. E então, como em 1914 entraram numa apostasia geral, profunda e aberta, um novo movimento surgiu a partir do ano 1914. Mas essa Igreja Adventista rejeitou este movimento que surgiu, que era o remanescente da mesma Igreja Adventista, que era aquele povo que não aceitou, aquelas pessoas, aquele 2% que fazia parte da Igreja Adventista, mas que não aceitou ir à guerra e não aceitou matar, nem sequer infringir o sábado. E então a Igreja Adventista deixa agora de ser depositária das mensagens angélicas. E o movimento da reforma, aqueles 2% que saíram deste período, segue como fiel proclamador das mensagens dos 3 anjos e da mensagem do anjo de Apocalipse 18. Então, neste gráfico, nós podemos ver um resumo de tudo aquilo que nós vimos e entendermos que estas 3 mensagens angélicas e o anjo de Apocalipse 18, que está tudo relacionado, que o anjo do Apocalipse 18 não traz uma nova mensagem, que a obra do anjo do Apocalipse 18 inicia em 1888, porque derivado à apostasia existente dentro da Igreja Adventista, e a esta Igreja foi dado então este período de graça, tal como tinha sido dado também aos judeus, aquele período de graça de 3 anos e meio, mas a Igreja Adventista não se arrependeu, não se converteu dos seus pecados. E pior que isso, chegando a 1914, abdicou totalmente da lei de Deus. E Deus já não podia confiar os seus oráculos a este povo. Teve que escolher outro povo. Tiveram que ser eleitas outras pessoas. E outro movimento agora ficou com a responsabilidade de pregar e de viver estas 3 mensagens angélicas. Porquê? Porque os outros 2 movimentos anteriores, o milerita e o adventista, deixaram de pregar e deixaram de viver. E pode ser inclusivamente que ainda preguem estas verdades, mas já não as vivem. E a partir do momento que já não as vivem e que infringem abertamente a lei de Deus, tendo consciência disto,
Agora a obra do anjo do Apocalipse 18 está confiada e estas mensagens ficaram confiadas então a este movimento da reforma que iniciou em 1914, tal como a profeta do Senhor tinha anunciado nos seus escritos. Portanto, que o Senhor te abençoe grandemente, que te faça entender a verdade da Igreja de Deus, que te faça entender quais são aqueles que ainda continuam a proclamar as verdades divinas, aqueles depositários das mensagens de Deus. E eu convido-te para que, se tu quiseres fazer parte deste povo, que nós estamos de braços abertos, desejosos de te abraçar, de te receber, para poderes também fazeres parte deste povo que tem esta responsabilidade tão grande de pregar e de viver as mensagens de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.